canal Fome e Conexões da Saúde. Hoje temos um episódio especial e extremamente importante dedicado ao tema do Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Para nos guiar nessa temática tão importante, temos aqui como convidado o Dr. Sebastião Vidigal, psiquiatra, psicanalista e nosso querido professor da Faculdade de Medicina. Muito obrigado por nos acompanhar aqui hoje, professor, para discutir esse tema tão importante. Então, para já começar, muita gente se pergunta por que precisamos de uma campanha como Setembro Amarelo, assim? Não é arriscado falar sobre suicídio? Você pode nos explicar a importância de discutir esse tema? Muito importante. Não é arriscado falar sobre suicídio. Pelo contrário, vai fortalecer o vínculo, a aliança terapêutica. E esse vínculo com o paciente vai fazer com que o paciente vai se sentir aliviado e acolhido. E alguém que o escuta vai ajudá-lo a entender seu sofrimento mental, a dor psíquica, a turbulência emocional que ele está passando. E é importante a gente salientar que, na verdade, hoje 90% das pessoas que suicidam têm um transtorno mental. E é importantíssimo, em qualquer anamnese, qualquer entrevista com paciente, psiquiatra, tem que falar sobre ideação suicida. É impressionante como é importante esse tema e eu estou muito feliz aqui hoje em poder transmitir nossos conhecimentos nessa data tão importante, Setembro Amarelo, que é conversar sobre como salvar vidas, né? Sim, importantíssimo. Entendendo essa importância de falar sobre isso, a próxima pergunta é, na prática, com uma pessoa do dia a dia. Pode identificar os sinais de que alguém próximo pode estar pensando em suicídio, assim, quais as mudanças de comportamento, fala, físico, que pode ser indicar essa tendência da pessoa? Não tem dúvida. É importantíssimo, né, a gente identificar os sinais, já começam os sinais verbais, né? Que frases que indicam desesperança, desamparo, desejo de morte, né? E mesmo que em tom de brincadeira, alguém vira e fala assim, eu quero sumir, eu vou desaparecer, você não tem mais jeito na minha vida, né? Vocês vão ficar melhor sem mim, né? Estou cansado de lutar e não consigo resolver meus problemas, só frustrações, desespero, a vida não vale mais a pena. Então, logo isso tudo vai acabar, vocês vão ficar sem mim. Então, parece até que a gente está falando com ele, mas a pessoa, mesmo em tom de brincadeira, está dizendo que existe uma ideação, né, de morte, né? Então, isso são sinais verbais. Quanto aos sinais comportamentais, aí você vai ver a atitude da pessoa, se ela teve alguma mudança no seu comportamento recente, como isolamento social, a pessoa começa a ficar isolada, né? E geralmente evita a família, evita os amigos, né? Evita as atividades prazerosas, isso tudo vai começar a despedir, começa a ligar para as pessoas, vai ligar para entrega objeto de valor, esse valor, quer dizer, a pessoa está se despedindo. E também é uma coisa importantíssima, a mudança brusca de humor, né? A pessoa parece estar até mais calma. Opa, a pessoa teve ansiedade, teve um problema, de repente ela fica calma, tranquila, entra numa depressão, talvez aí já começa a dizer que ela está um pacto aí com o suicídio. Isso aí são sinais comportamentais importantíssimos. E aí vem o comportamento de risco, né? Aí a pessoa começa a dirigir em alta velocidade, começa a usar drogas, álcool, beber, usar maconha, cocaína, crack, todos alucinógenos, quer dizer, começa a querer, né, e procurar os meios. Aí vai procurar na internet meios de como se suicidar, né? Vai saber com filmes, formas de morrer, né? Então com armas, com corda, comprar medicamentos, usar drogas, né? E começa a ter um descuido também da higiene pessoal, a pessoa não começa a não se cuidar. E aí vem os sinais clínicos e emocionais, que são importantíssimos, porque o sinal clínico e emocional, nós vamos falar da dor psíquica, da turbulência emocional que a pessoa está passando naquele momento. A cabeça entra num caos, entra num vazio, né? Então, uma tristeza profunda abate a pessoa, um desespero, sensação de vazio. A pessoa sente um vazio intenso. Aí vem uma ansiedade intensa, uma inquietação intensa, né? Ou dificuldade para dormir, insônia, né? Falta de energia, começa a se cansar, fadiga, como se fosse um chumbo carregando um chumbo, começa a sentir uma culpa excessiva, vergonha excessiva, né? E tem aí, se está na fase psicótica, começa a ter alucinações e auditivas e começa a ouvir pessoas assim, se mata, bebe veneno. Então as vozes começam a falar
na mente da pessoa, que ela tem que se matar. Então já ou se manda se cortar, se machucar. E é muito importante isso também, porque muitas pessoas que têm a estrutura borderline se cortam muito, porque a maneira da pessoa se cortar e ver o sangue é para diminuir a dor psíquica, a turbulência, que ela está passando uma dor tão profunda que ela se corta fisicamente para a dor física ser maior que a dor mental. Olha a que ponto que... E a situação de maior risco é a história prévia de tentativa. Então, e aí o risco é total. Teve história prévia de tentativa e recente, a pessoa pode ter uma doença psiquiátrica descompensada. A pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar. Então, o bipolar que a gente fala, que tem a fase maníaca e depressiva, onde ele entra na fase da ciclagem e cai na fase depressiva, vem a ideação suicida e vem a tentativa de suicídio, aí realmente é a descompensação dos neurotransmissores, da serotonina, dopamina, né, noradrenalina, dos neuromoduladores dentro do cérebro, que vai dar toda essa confusão aí, né? E aí a pessoa vai para o abuso excessivo de drogas, também leva a isso. Agora, é uma coisa interessante. Às vezes a pessoa pode ser normal, mas se tiver já tem um trauma, alguma coisa mal resolvida na sua personalidade, e tem um luto, perda de alguém, tem vamos dizer assim, desemprego, perdeu o emprego, morte, né? Separação do casal, porque às vezes a pessoa não concorda, isso tudo gera homicídio e suicídio. Então você vê como... Desestabiliza mesmo. Desestabiliza a pessoa. Então, e outra coisa que também leva a suicídio é as doenças graves e incapacitantes, né? Se a pessoa de repente está na idade avançada e sente que tem um tumor, tem um câncer, umas doenças mais graves, ela começa a repensar. Isso também é um fator que desencadeia, né? E também a ausência da rede de apoio, né? Se falta família, pessoas amigas em volta. Então isso aí dá para fechar mais ou menos essa indagação que você fez. Sim, vendo assim esses sinais, que eles são esses sinais importantes, vê-se que não é só uma população que sofre disso, né? É uma população vasta, de idades vastas, de situações vastas. E nisso eu já vou engatar minha próxima pergunta, professor. Geralmente, o maior medo das pessoas nessas situações é fazer algo, ou fazer algo fisicamente, ou comentar um tema, fazer alguma pergunta que piore a situação. Na sua experiência, qual é a melhor maneira de eu me aproximar e iniciar essa conversa com alguém que eu acho que esteja se aproximando, demonstrando esses sinais? Eu lembro muito das aulas de psicologia médica na Faculdade de Medicina de Barbacena, né? Que eu sempre falo do colo, saber dar o colo. Holding é sustentar, saber acolher. Então, esse holding, né? Que tem o holding uterino, que é o feto ainda dentro do útero, e o holding afetivo, emocional, o holding de relação médico-paciente, que é você acolher. Então, nesse momento, o objetivo de alguém que está com ideação suicida ou está tentando suicídio é acolher, escutar, né? E vai reduzir o risco imediato, criando um ambiente seguro. Então, o que você tem que dizer isso, é sentir colo. A pessoa precisa saber que alguém não está julgando, porque o problema todo é julgamento. Sim. Então, a gente tem que saber acolher a pessoa, e isso é o principal movimento nesse momento. E a postura é isso, escutativa e empática. Quer dizer, você tem que ter uma escutativa, não julgar. Eu sempre falo assim, ouvir é audição, escutar é coração. Então, quando você escuta com o coração, você está tendo compaixão, você está tendo capacidade de sentir o que o outro está sentindo. E esse movimento, sem interrupção, contato visual com a pessoa, você sente que ela está te olhando ali, está querendo não só te dar uma receita, está te sentindo a dor que ela está passando, saber que você está naquela transferência, que todo relacionamento é transferencial, e você naquele momento do acolhimento, você também tem que falar com calma, clareza, mostrar que não está ansioso naquele momento, e mostrar que você tem uma preocupação realmente com a pessoa. Quando você fala assim, estou preocupado com o que você está sofrendo, é compaixão. A compaixão implica não só a empatia, mas também você sentir a dor do outro e tentar entender o momento difícil que ela está passando e ajudar de uma forma íntegra. E realmente, você perguntar, você tem pensado em se machucar ou acabar com a sua vida? Realmente tem que saber. Né? Porque tem ideação suicida, né? E você mostra também uma disponibilidade para ouvir e escutar aquela pessoa. O problema é tempo. Você tem que ter disponibilidade para sentir aquela pessoa, e nisso tudo aí você também vai ajudá-lo nesse momento, e quem está vendo o nosso programa, dizer que a família é importante, os amigos são importantes, para
para desencadear uma ajuda de rede de apoio e caminhar para o centro de atenção psicossocial, se as pessoas precisam de... Ou tem gente que vai para o centro de valorização da vida, ligar para o 188. São coisas que fazem parte dessa abordagem inicial, né? E acompanhar de perto. O mais importante, aconteceu comigo o dia que eu fui atender uma paciente, que é família de fora, e acabei levando a casa do meu consultório, eu vou sair daqui, vou suicidar, vou morrer. Eu, como médico, falei, gente, eu não posso deixar, não tinha ninguém. Aí eu pensei numa pessoa que era amiga dela, que estava lúcida, que já estava drogada nesse momento e tudo, e levei até essa pessoa e falei assim, ó, estou deixando aqui na sua casa, nós temos que ligar para a família imediatamente, que era a família de fora. Então isso tudo, querendo ou não, a gente se envolve nessa hora, porque a gente não quer que a pessoa ponha fim à sua vida, né? E os passos práticos, né? Você tem que avaliar o risco, né? Você tem que ver se a pessoa estava com um plano realmente, qual o plano que ela está querendo se matar, os meios disponíveis que ela queria que fazer esse movimento e a tentativa recente, né? E tentar reduzir os meios letais, porque realmente retirar os medicamentos, e o mais importante é saber disso. E olha, o movimento tem uma arma, tem faca, tem medicamento, quer dizer, quem está ali junto, orientar que tudo na casa, principalmente quem tem pessoas deprimidas ou pessoas que precisam de auxiliar para tomar medicamento não pode ficar com a pessoa depressiva e principalmente com ideação suicida. Inevitavelmente, muitos dos pacientes que vão para o pronto-socorro ou mesmo para o Centro Regional de Barbacena, foram pessoas tentando suicídio com remédios, com medicamentos, né? Mesmo simulando, mesmo que a pessoa acha que está brincando, mas mesmo a pessoa teve uma ansiedade, tomou os remédios porque queria dormir, porque brigou. Você vê, é uma tentativa, querendo ou não, mesmo não tendo a psicose, a pessoa tem que mostrar que existe encaminhamento, né? E a gente precisa encaminhar essas pessoas para o pronto-socorro, para o CAPS, para o centro regional, para mostrar que o tratamento é possível, né, para a família e a melhora, né? E, professor, em relação a esse conceito de se aproximar da pessoa, muita gente tem essas ideias erradas, essas concepções que são meio tabu, que, por exemplo, entre aspas, falar de suicídio às vezes vai dar ideia para a pessoa ir lá e efetuar isso, né? Sim. O senhor poderia elaborar um pouco nessas coisas erradas que a gente acaba acreditando como tabu, como dizer popular? Não, é verdade que muita gente brinca com o suicídio, né? E principalmente quando as pessoas estão na família, quer ficar livre da pessoa. Tem gente que está com tanta raiva que quer que você morra, quer que você suma, suicida mesmo. Tem gente que entra num processo desse bem agressivo, né? Então minimizar o sofrimento isso não é nada. Porque você aí mesmo na fala, você passou a mão na cabeça dele, porque, quer dizer, acaba criando a pessoa, fica com mais trauma ainda, já tem um trauma, já está em conflito, já está em desespero, já está em turbulência. Ainda vem alguém e fala assim, não, isso não é nada não, vamos minimizar o problema. E aí começa a julgar a pessoa, começa a criticar, né, a pessoa que está passando pelo problema, discutir, ou se não levar uma lógica fria, frieza, indiferença, né, não participa daquilo, e fala assim, prometo sigilo absoluto se o risco é iminente, quer dizer, não tem nada que sigilo absoluto, essa hora tem que estar... não deixar a pessoa sozinho em momento crítico, tem que ter uma ajuda realmente. E as pessoas às vezes fazem desdém daquilo, acham que não é nada, né? E mostrar também chocada, ou ficar fora de si, porque pode acontecer também. A pessoa está tão emocionalmente instável também que os dois acabam descompensando naquele momento as pessoas que estão em volta, que não estão preparadas para... Tem sempre alguém mais forte nessa hora para ter uma posição, uma postura, né? E outra coisa, uma coisa que é importantíssima quando a pessoa está tentando suicídio é melhora súbita. A pessoa melhorou, né? Tomou remédio, mas não é assim. A pessoa tem que ter um acompanhamento mesmo, mais profundo, porque a melhora súbita quer dizer que a pessoa realmente está preparada para suicidar. Então tem que ter um cuidado, sabe? E também desmitificando as ideias erradas, né? Que eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa ver, né? Sim. E suponhamos agora que eu falei com a pessoa afetada e ela concordou em ser ajudada e tudo. Qual o próximo passo? Para onde a gente pode ligar ou a quem a gente pode recorrer, além dos serviços que o senhor já tinha mencionado, como o CVV, o Centro de Valorização à Vida, cujo número é 188? Qual tipo de ajuda a longo prazo a gente pode recorrer, principalmente no SUS, que é de mais fácil acesso para a população?
Na verdade, antes de chegar nessa parte aí, eu gostaria até de falar assim, desmitificando as ideias errôneas que também tem no suicídio, para justamente indicar o momento certo, seja para o CAPS, seja para o consultório psiquiátrico, seja para a equipe multiprofissional, porque hoje o paciente suicida ele não é tratado só como uma pessoa, tem uma equipe. Se for para o CAPS, por exemplo, sabe que lá tem, né, uma rede de apoio em que tem a referência terapêutica do paciente, né, no próprio CAPS, tem o psiquiatra, tem o assistente social, tem o psicólogo, tem a enfermagem. Eu acho que é uma equipe multidisciplinar. Tratar o paciente suicida é tratá-lo com uma equipe multiprofissional e até, em alguns momentos, ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, para que tenha esse apoio. Mas é importante também desmistificar essas perguntas erradas, que, né, para se chegar a isso também, para ter uma boa indicação. Sim. Quem fala que vai se matar não faz, realmente é uma pergunta que a maioria das pessoas que morrem deu sinais antes, verbais, comportamentais e emocionais, como eu falei. A pessoa não adianta falar, não, falar sobre isso é importante, sim, a gente tem que conversar, trocar ideias, buscar rede de apoio para tirar essa ideia de que, né, não pode perguntar. Então, eu acho que perguntar de forma direta e acolhedora reduz o risco. Isso é que é importante. A pessoa tem, você realmente está tendo, a pessoa vai se sentir acolhida naquele momento, sabe? Ela vai saber que falar sobre suicídio vai abrir o espaço, vai abrir a capacidade de aliviar a dor e também, alguém está me apoiando. Você vê, por isso faz parte dessa rede de apoio, né? E aí vem aquela pergunta, o suicídio acontece de repente sem aviso? Quer dizer, como é que é isso, né? Não, na verdade, há sinais prévios. Inclusive, vou contar uma coisa interessante aqui que vem na minha cabeça, nesse paciente, né? Que tinha tudo, tinha dinheiro, carro, Mercedes, né? Mas, num determinado momento, ele estava com transtorno afetivo bipolar, fase maníaca intercalado com depressão. Olha que coisa interessante. Ele, um mês antes, a gente achava, mesmo tomando lítio, mesmo tomando estabilizador de humor, tomando antipsicótico, tudo, quer dizer, o cara, quando quer, num determinado momento, sumiu do consultório, e aí começou a tomar Viagra, 4 comprimidos por dia, participando de orgias, festas, tomando uísque, gente, sumiu. E aí eu falei, né, eu também não podia fazer nada, a família já estava sabendo que ele já estava com esses problemas, né? Mas você vê que é a pessoa descompensada, né, no surto psicótico, de repente, um dia, ele pega Viagra, pega uísque, pega cocaína, pega uma corda, se enforca e suicida. Então você vê que, de repente, a pessoa, você acha que ele mudou, né? E a despedida dele foi isso, ele quis fazer despedida, não na depressão, mas na euforia, você vê. Ele foi para a zoada, se aproveitou de tudo, para depois falar assim, e olha só, não, só estou deprimido. Então, quer dizer, não é só a pessoa, às vezes está no surto maníaco, mas está com uma depressão endógena e faz a ele, na manipulação daquilo tudo ali, suicidar. Então, você vê a importância da despedida, quando a pessoa entra no surto maníaco, numa megalomania, acho que é Deus, acho que é dono da verdade, ouve voz, porque está psicótico, e na psicose ele suicida em função dessas alucinações, desses delírios. Sim. E se a pessoa com transtorno mental cometer suicídio? Então, a maioria, e a verdade é essa, como eu disse, 90% das pessoas que cometem suicídio têm transtorno mental, não tem dúvida. Principalmente transtorno afetivo bipolar, né? Principalmente, muita gente da estrutura borderline, transtorno de personalidade borderline também, com esse negócio de sentimento de vazio, e impulsividade, agressividade, quando cai no lado psicótico também comete suicídio, né? Os esquizofrênicos, esquizoafetivos também cometem suicídio. Então tem uma série de doenças, né, que fazem com que a pessoa vai cometer suicídio, né? E também a gente não pode esquecer que há também estresse extremo. E aí que é o perigo. Se a pessoa está desempregada demais, não tem o que comer, está sem comida, vem para o plano social. Por isso que ele fala que o ser humano é biopsicossocial. Por quê? A saúde ou a doença vai ser o equilíbrio das 3 áreas do existir. Nós existimos através do nosso plano biológico, do nosso plano psicológico, do nosso plano social e até espiritual. Por isso que a gente fala sempre da importância da pessoa desenvolver a espiritualidade. Sim. Que não importa nem que seja católico, seja
evangélico, seja kardecista, seja budista, seja umbandista, não importa a fé que ela pratica, mas que ela tem uma espiritualidade para ajudar nesses momentos difíceis, né? Por isso que é importante que toda pessoa... E falar sobre suicídio em campanhas aumenta o número de casos. Realmente a importância da divulgação, né? Sim. Isso eu sempre nós estamos fazendo aqui hoje. Que uma campanha bem conduzida, com informação correta, diálogo, em que a sociedade participe, que os cidadãos e as cidadãs ficam da comunidade sabendo o que está acontecendo no meio da equipe da saúde mental, da equipe do trabalho de saúde da família, da equipe do CAPS, da equipe do ambulatório de psiquiatria Canvame, da equipe de todos aqueles que participam. É importantíssimo a gente divulgar, porque essa campanha realmente vai ter um sucesso, viu? Muito importante. Isso que o senhor falou sobre as redes de apoio, né, de não só familiar, não só necessariamente profissional, assim, mostra como é importante também, como o senhor disse, uma intervenção social, né, na sociedade, assim. E para isso, em relação a esse tema, já engata aqui a nossa última pergunta, professor. A prevenção ao suicídio, na sua opinião, seria responsabilidade só da equipe profissional de saúde e da família? Ou a gente pode fazer algo no nosso dia a dia para conscientizar? O senhor mencionou campanhas para conscientizar sobre esse tema, para evitar desfortúnios como esse. Qual a sua opinião sobre isso? O que eu disse no final foi exatamente isso. Seja através da mídia, dos jornais, da rádio, da televisão, do YouTube, a divulgação, nós profissionais da área da saúde, vocês estudantes de medicina que participam desse trabalho belíssimo de extensão e que mostra para a comunidade a importância de todos participarem e terem condições, né, principalmente no Setembro Amarelo agora, que é a prevenção do suicídio, ter essa consciência, né, da importância de que estamos contribuindo para mostrar como o comportamento suicida e como preveni-lo através desse movimento mesmo que nós estamos comentando, né, de que a gente precisa de uma ajuda de todos, né, da sociedade, das igrejas, dos planos aí que muita gente faz aí no momento, né, e que a pessoa, nessa prevenção, e aí que vem essa ideia, né, precisa ter uma ideia só para a gente, como é que o perigo, que a gente precisa divulgar isso, porque você pega uma cidade de Campinas, esse trabalho foi feito na cidade de Campinas, onde 100 habitantes, né, na cidade de Campinas, o que acontece com a pessoa que tem ideações no planejamento suicídio. Só para você mostrar a ideia, como a sociedade precisa de entender isso, como todo cidadão, cidadã, quem está vendo a gente, e ter essa visão para avisar, né, as equipes interdisciplinares, seja no CAPS, seja no hospital regional, seja no pronto-socorro, seja no consultório psiquiatra, né, para encaminhar. Por quê? Você vê na cidade de São Paulo, na Campinas, por exemplo, de cada 100 habitantes, imaginamos 100 habitantes, 17 desses 100 habitantes têm pensamento suicida. Então, você pega 100 habitantes, 17 em Campinas foi feito esse trabalho, tem pensamento suicida, não quer dizer que vai suicidar. 5 vão fazer um plano de suicídio. Então, uns 17 pensam, 5 planejam, 3 tentativas de suicídio. Então, 17 têm pensamento, 5 planejam, 3 fazem a tentativa de suicídio e 1 vai ser atendido em pronto-socorro. Então, você vê que em cada 100, 1 ou 3 estão aí, né? Então, você vê que é grave a situação, porque a gente fala que 90% da população precisa tratar da saúde mental e que falar sobre suicídio é importantíssimo. Quanto mais reprimir, negar, é pior. E eu digo para todo mundo, encare os problemas de frente. Reprimir, negar, julgar a poeira debaixo do tapete não resolve. Nós temos que encarar os fatos como eles são. Pôr as cartas em cima da mesa e vamos dialogar e conversar como nós estamos fazendo aqui hoje. Sim. A partir daí, né, ajude na prevenção e encaminhamento das pessoas que necessitam para tratamento e orientação, para essas várias entidades que falamos. Sim. E posso dizer, para finalizar, que a família é tudo na nossa vida. A nossa família
através da família, dos nossos conflitos e a gente poder encarar de frente, porque é uma coisa que eu sempre defendo para todo mundo quando eu faço as minhas palestras. Só o amor constrói. O núcleo familiar precisa do amor para manter a família unida. Por mais problemas que nós temos, as emoções positivas têm que ganhar das emoções negativas. É um cabo de guerra que está dentro de nós, mas o amor pela vida, o amor pelos nossos entes queridos, a nossa família funcional e as pessoas que gostam da vida, ajude aqueles que estão sofrendo. Porque a gente só cresce na solidariedade humana, a gente só cresce nesse contexto, nesse mundo em constante transformação, onde existem tantas adversidades, onde está aí a inteligência artificial, a Big Data, toda a inteligência hoje robótica. Nós precisamos saber que o ser humano existe desde que tem a capacidade de amar e contribuir para uma sociedade melhor. É assim que a gente deve se portar diante desses momentos. E muito obrigado aí por esse momento. Muito obrigado, professor, com essa frase. Acho que a gente pode terminar aqui o programa. Muito obrigado ao ouvinte pela sua presença. E eu te espero em um outro programa do Fama Conexões da Saúde para discutir outra temática muito importante. Até lá, eu sou o P.